Bom dia, concurseiros! Sejam todos muito bem-vindos à Astra Educa, o seu canal de aprovação. Hoje vamos continuar nossa preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal 2026, dentro da disciplina de língua portuguesa, e o tema da nossa aula é tipologia textual. Esse é um assunto muito importante, porque a tipologia é a base de toda a interpretação de texto. Entender o tipo de texto que você está lendo é o primeiro passo para compreender a intenção do autor, a estrutura das ideias e o modo como a linguagem é usada. Então, vamos com calma, passo a passo, porque esse conteúdo cai em praticamente todas as provas. O que é tipologia textual? Tipologia textual é um modo de organização do texto, ou seja, a forma como o texto é construído de acordo com o objetivo de comunicação. Cada texto tem uma função e uma estrutura próprias, que variam conforme o propósito de quem escreve. Por exemplo, se a intenção é narrar uma história, a estrutura vai ser diferente de um texto que quer defender uma ideia, certo? É isso que a tipologia textual estuda, os tipos básicos de texto que usamos na língua portuguesa. Os principais tipos de texto. Na gramática e nas provas de concursos, nós trabalhamos principalmente com 5 tipos textuais: narração, descrição, dissertação, exposição, injunção ou texto instrucional. Vamos entender cada um deles em detalhes. 1. Narração. A narração é o tipo de texto que conta uma história real ou imaginária. Ela envolve personagens, tempo, espaço, conflito e enredo. O objetivo é relatar ações que acontecem ao longo do tempo. Esse tipo de texto aparece em contos, crônicas, novelas, fábulas e até em reportagens jornalísticas. Veja o exemplo. Era uma manhã chuvosa quando João decidiu mudar de cidade. Ele não imaginava que aquela viagem transformaria sua vida. Perceba que temos uma sequência de fatos, um personagem, um tempo e um espaço. Tudo isso caracteriza a narração. Elementos da narração. Narrador. Quem conta a história, pode ser personagem ou observador. Personagens, quem realiza as ações. Tempo, quando os fatos acontecem. Espaço, onde se passam os fatos. Enredo, sequência dos acontecimentos. A narração busca envolver o leitor, despertando curiosidade e emoção. 2. Descrição. A descrição é o tipo de texto que tem como objetivo apresentar as características de pessoas, lugares, objetos ou situações. Enquanto a narração mostra o que acontece no tempo, a descrição pausa o tempo para detalhar o que está sendo observado. Exemplo: o quarto era pequeno, com paredes claras e uma janela por onde entrava a luz suave da manhã. Aqui, o texto não narra ações, ele apresenta detalhes de um ambiente. A descrição pode ser objetiva, quando é técnica e impessoal, como um relatório, laudo ou ficha técnica, ou subjetiva, quando o autor expressa sua opinião ou emoção, como em poesias e crônicas literárias. Na prática, um bom texto descritivo faz o leitor visualizar o que está sendo dito, como se fosse uma pintura feita com palavras. 3. Dissertação. A dissertação é o tipo textual que serve para expor e defender ideias. É muito usada em redações, artigos, textos argumentativos e provas discursivas. O objetivo da dissertação é convencer o leitor de um ponto de vista. Ela se divide em 2 grandes tipos: dissertação expositiva, quando só se explica um tema sem defender uma opinião, e dissertação argumentativa, quando se defende uma tese,
ou seja, uma opinião sustentada por argumentos. Exemplo: a educação é o principal instrumento de transformação social, pois é por meio dela que o cidadão adquire consciência crítica e oportunidades de crescimento. Perceba que há uma ideia principal e argumentos que a sustentam. A estrutura básica de uma dissertação é: introdução, apresenta o tema e a tese; desenvolvimento, traz os argumentos e exemplos; conclusão, retoma e reforça a tese, encerrando o raciocínio. Em provas da Caixa e de outros concursos, é comum aparecerem textos dissertativos e perguntas sobre a posição do autor, argumentos utilizados e estratégias de persuasão. 4. Exposição. A exposição tem como objetivo informar ou explicar um conteúdo de forma clara e objetiva. É o tipo de texto usado em livros didáticos, palestras, manuais e relatórios técnicos. A principal característica do texto expositivo é a clareza. O autor não tenta convencer, apenas transmitir conhecimento. Exemplo: a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, utilizando luz solar, gás carbônico e água. Veja que não há opinião nem julgamento, apenas explicação. A exposição pode incluir definições, exemplos, comparações, dados e classificações. Esse tipo de texto é muito importante nas provas de engenharia, arquitetura e áreas técnicas, pois aparecem questões que trazem trechos de textos informativos ou científicos. 5. Injunção, ou texto instrucional. A injunção, também chamada de texto instrucional, tem o objetivo de orientar, instruir ou ordenar uma ação. São textos que ensinam o leitor a fazer algo, geralmente com verbos no imperativo ou no infinitivo. Exemplos de textos injuntivos: receitas culinárias, manuais de instruções, editais e regulamentos, tutoriais e normas técnicas. Exemplo: misture os ingredientes, leve ao forno por 30 minutos e sirva quente. Perceba que o foco é guiar o leitor passo a passo. Em provas da Caixa e de outros concursos, esse tipo de texto pode aparecer em editais, comunicados e normas de procedimento, que exigem leitura atenta para seguir instruções corretamente. Diferença entre tipologia textual e gênero textual. É importante não confundir tipologia textual com gênero textual. A tipologia trata da estrutura e da finalidade comunicativa do texto: narrar, descrever, argumentar, etc. Já o gênero é a forma concreta que o texto assume, como uma notícia, um e-mail, uma carta, um relatório, um artigo ou uma crônica. Por exemplo, uma notícia é um gênero textual, que pode conter partes narrativas e expositivas. Ou seja, os gêneros misturam tipologias conforme a intenção do autor. Como esse tema cai nas provas da Caixa? Os bancos costumam cobrar questões do tipo: o texto apresenta predominantemente a tipologia narrativa? A função principal do texto é descrever ou argumentar? O texto tem caráter injuntivo, pois orienta o leitor sobre como agir. Então, é essencial que você saiba identificar rapidamente o tipo textual predominante em qualquer enunciado. Dica final: quando estiver lendo um texto na prova, pergunte-se: o texto conta algo? Então é narrativo. O texto descreve características? Então é descritivo. O texto defende uma ideia? Então é dissertativo argumentativo. O texto explica um conceito? Então é expositivo. E é isso, concurseiros.
Chegamos ao fim de mais uma aula da Astra Educa, e agora vocês sabem tudo sobre tipologia textual, um tema essencial para interpretar textos com segurança e acertar questões que envolvem análise da estrutura e da intenção comunicativa. Continue firme, estude com atenção e lembre-se, dominar a língua portuguesa é abrir portas para sua aprovação na Caixa Econômica Federal. Nos vemos na próxima aula.